Bom, então agora nós estamos oficialmente gravando. Eu queria agradecer mais uma vez a professora Cecília por essa essa aceitar dar essa palestra. E, para quem não conhece, a professora Cecília fez a graduação e o doutorado dela na USP. O doutorado foi orientado pelo professor Elcio Abdala. E logo em seguida ela foi para o Albert Einstein Institute, em Potsdam, para fazer um pós-doutorado. E após esse pós-doutorado, ela entrou para o corpo docente da UFABC, onde ela permanece até hoje. E se não me falha a memória, você entrou na UFABC em 2009, Uhum. né? E desde 2009 a Cecília passou por diversos lugares. Em particular, ela foi professora visitante na Universidade Nacional de La Plata. Ela foi Eminent Fellow no Perimeter Institute for Theoretical Physics, em Waterloo, no Canadá. E atualmente ela é Visiting Scientist pelo que eu entendi, numa colaboração entre a Universidade de Maryland e a NASA Goddard. E nesse instante ela está nos Estados Unidos. Então nós temos uma palestra. A palestra é híbrida, né? Não é uma palestra, é uma palestra nacional, porém nossa pesquisadora está nos Estados Unidos nesse momento. Então, eu queria agradecer mais uma vez e passar a palavra para a Cecília para essa palestra. Ok. Antônio, muito obrigada. Eu vou falar de testes da relatividade geral usando ondas gravitacionais. Aqui, antes da gente começar a gravar, eu já fiz os meus agradecimentos ao organizador e à plateia que está assistindo. E eu acho que essa vai ser uma ótima iniciativa de seminários e espero que a gente tenha muitas apresentações legais futuramente. As próximas já estão marcadas, então acho que isso vai ser bem interessante. Parte da iniciativa, pelo que eu entendi, é colocar diferentes grupos de pesquisa no Brasil que trabalham com gravitação em contato para a gente saber o que cada um está fazendo, para ter um contato maior, principalmente durante a pandemia, onde a gente não pode mais se encontrar nas conferências. Mas isso dá também um pouco de uma dúvida a respeito do nível técnico da apresentação. É ótimo que a gente tenha alunos participando e assistindo, e alunos de iniciação científica e de pós-graduação, e pós-docs, e colegas, professores, mas cada um é especialista no seu tema, certo? Então, eu escolhi fazer uma revisão breve de ondas gravitacionais e uma visão geral dos trabalhos recentes do meu grupo de pesquisa, aonde eu não estou entrando em detalhes muito técnicos, mas, obviamente, quem tiver perguntas técnicas pode fazer, e quem tiver perguntas básicas pode fazer também. E eu peguei o meu slide introdutório de ondas gravitacionais da Enciclopédia Britânica online. Eu achei muito divertido que a Enciclopédia Britânica tem 6 fatos extraordinários sobre ondas gravitacionais. E aqui é uma revisão muito rápida, porque eu acredito que quem trabalha com gravitação já ouviu falar de ondas gravitacionais. Então, a gente sabe que elas são oscilações que se propagam no espaço-tempo com a velocidade da luz. A gente sabe que elas são causadas por massas aceleradas, e como a amplitude dessas ondas é muito pequena, eu só vou conseguir detectar ondas gravitacionais geradas por massas muito grandes e por objetos muito compactos, como buracos negros e estrelas de nêutrons. Esse efeito das ondas gravitacionais é o de distorcer o espaço-tempo, então eu vou distorcer distâncias, por exemplo, mas esse efeito é muito, muito pequeno. Então, o LIGO, que está aqui a tradução, o Laser Interferometer Gravitational Wave Antenna, precisa ser capaz de medir distâncias da ordem de 10 a menos 19 metros. Isso daí é algumas ordens de grandeza menor do que o tamanho do núcleo de um átomo.
Então, são medidas muito precisas e muito difíceis de serem feitas. Tanto que a primeira predição de ondas gravitacionais foi feita em 1916 pelo Einstein e levou até 2015 para essas ondas serem detectadas diretamente. Mas elas já renderam 2 prêmios Nobel. Prêmios Nobel? Não sei qual que é o plural. E em 93, teve um prêmio Nobel pela detecção indireta de ondas gravitacionais do pulsar de Russell-Taylor, e em 2017 teve o prêmio Nobel da primeira detecção direta realizada pelo LIGO. A sensibilidade do Cecília, LIGO... perdão, eu não sei se é só para mim ou para todo mundo, mas aqui está aparecendo o slide do agradecimento ainda. Ah, eu já mudei o slide. alguém está... Ah, tá, então é só para mim. Tá ok, tá bom. Tá ok. Pode continuar, Cecília. Tá certo. Ok. A sensibilidade do LIGO é muito impressionante e eles têm que se preocupar com todo tipo de ruído nas medições. Ruído térmico, ruído sísmico, ruído do laser, dos interferômetros que são utilizados. Então, essas medidas diretas de ondas gravitacionais são um feito de engenharia, de tecnologia e de ciência que é fenomenal. E com a nova astronomia de ondas gravitacionais, nós conseguimos ver o universo de uma maneira diferente, porque toda a astronomia que já foi feita observa o universo em ondas eletromagnéticas de diferentes frequências. No óptico, no infravermelho, no ultravioleta, em rádio, em raio-x, em raios gama. Mas isso é tudo radiação eletromagnética. Agora a gente consegue ver objetos que emitem radiação gravitacional e que são escuros em radiação eletromagnética. Ok. Então, mudando de slide, as possíveis fontes de ondas gravitacionais são, primeiramente, sistemas binários. Tem aqui uma figurinha. Esses sistemas binários podem ser sistemas binários de 2 buracos negros ou de 2 estrelas de nêutrons, ou um sistema binário misto. E esses já foram detectados. A gente também espera a detecção de ondas gravitacionais geradas pela explosão de supernovas, por exemplo, mas o entendimento atual é que nessas explosões de supernovas, neutrinos levam a maior parte da energia e as ondas gravitacionais só seriam detectáveis aqui na Terra se essa for uma supernova na nossa galáxia, que acontece mais ou menos a cada século. E a gente está esperando a próxima supernova. A gente também espera conseguir detecções de ondas gravitacionais de pulsares, que são estrelas de nêutrons, que são remanescentes, por exemplo, de explosões de supernova, e são estrelas muito compactas. Então, são estrelas que têm mais ou menos a massa do Sol e têm um raio de aproximadamente 10 ou 15 quilômetros. Então, a matéria nessas estrelas é extremamente compacta e tem toda uma linha de pesquisa, que eu também me interesso, a respeito da composição dessas estrelas de nêutrons, mas eu não vou estar falando disso hoje. Mudando de slide, os detectores de ondas gravitacionais, hoje em dia, eles são esses tipo interferômetro laser. A gente tem aqui no mapa as posições desses detectores, os 2 LIGO nos Estados Unidos, o Virgo na Itália, o GEO 600 na Alemanha, é um interferômetro pequeno que testa tecnologia, o Kagra no Japão, tem aqui uma figurinha dele, já está em funcionamento, aqui ele ainda está em construção, mas ele já está em funcionamento, e o LIGO Índia está planejado. Os detectores funcionam de acordo com esse diagrama aqui. No LIGO eu tenho esses braços de 4 quilômetros do interferômetro, onde eu tenho uma fonte de laser que separa aqui
vai para cada um desses braços. Dentro desses braços, ela bate e volta várias vezes, então é como se o braço fosse bem maior do que esses 4 quilômetros. E daí eu volto aqui no meio e eu vejo o padrão de interferência do laser. Se eu tenho a passagem de uma onda gravitacional, ela pode esticar ou encurtar um desses braços do meu interferômetro e o meu padrão de interferência vai mudar. E é assim que as ondas gravitacionais são detectadas. Aqui embaixo, eu tenho essa tabela da sensibilidade dos detetores atuais e planejados. Aqui vocês veem os anos 2015, 2016, 2017, até onde a gente está aqui, 2020. A primeira tomada de dados do LIGO foi chamada de O1, a segunda foi O2, e o Virgo começou a participar, a terceira foi O3, que terminou esse ano, o CAGRA começou a participar. Essas distâncias aqui em megaparsecs que estão listadas são as distâncias, em média, até onde cada um desses detectores consegue enxergar uma fusão de 2 estrelas de nêutrons. Então, quanto maior essa distância, maior o volume observável, então maior a quantidade de eventos que eu vou poder ver. E aqui eu vou fazer só um comentário, que a terceira tomada de dados do LIGO, o O3, teve que terminar um mês antes do planejado por causa da pandemia. A contribuição do Brasil na detecção de ondas gravitacionais é bastante importante, a gente tem que mencionar. Nós temos o grupo do professor Odílio, lá no INPE, em São José dos Campos, nós temos o grupo do professor Ricardo Sturani, lá no IIP, em Natal. Ambos participam ativamente da colaboração LIGO. E, além disso, no Brasil, o professor Odílio foi responsável por um projeto pioneiro, o detetor de ondas gravitacionais Mário Schoenberg, que é um tipo diferente de detetor, tipo massa ressonante, e é um detetor esférico. Ele não chega a ter a sensibilidade dos interferômetros laser, que são projetos muito maiores e muito mais caros, mas é um projeto muito interessante. O detetor Mário Schoenberg, ele tem várias vantagens por ser um detetor esférico e também tem o aspecto de desenvolvimento de tecnologia. Então, o Brasil tem aí uma certa posição de destaque na detecção de ondas gravitacionais. E aqui eu tenho um resumo, vamos dizer assim, nesse novo slide, das detecções que já foram realizadas. Então, como eu falei, são detecções de sistemas binários compactos. Eu tenho aqui no eixo Y as massas em massas solares desses objetos. Aqui em amarelo eu tenho estrelas de nêutrons que já foram detectadas por diferentes métodos astronômicos. Em roxo, nós temos buracos negros que foram detectados através da radiação em raio-x dos seus discos de acreção. E em azul, nós temos aqui os sistemas binários, então, os 2 elementos do binário que se fundiram para formar o terceiro, os buracos negros detectados pelo LIGO durante O1 e O2. Esse aqui, que eu coloquei mais ou menos na mão na figura, é o primeiro que já foi publicado do O3, já vou falar dele daqui a pouco, e esse daqui é o primeiro evento de fusão de estrelas de nêutrons que foi detectado pelo LIGO também. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que essa população de buracos negros que eu estou vendo em ondas gravitacionais é bastante diferente da população de buracos negros que a gente já conhecia através da radiação em raio-x. Eles são buracos negros mais massivos. Para começo de conversa, o tamanho das bolinhas corresponde mais ou menos ao tamanho das massas, e a gente tem aqui a escala do lado esquerdo. Então, eles são mais massivos. Isso daí já representou um novo entendimento em astrofísica a respeito da evolução estelar. Quais são os tipos de estrelas que colapsam para formar esses buracos negros mais massivos.
Como são formados esses sistemas binários também é uma questão muito interessante. Eu tenho, a maioria deles, as duas massas iniciais são mais ou menos próximas, mas eu tenho alguns que são mais diferentes, e esse último aqui, a ser publicado, tem massas iniciais bem mais diferentes, então o que a gente chama de razão entre as massas é diferente. E aqui embaixo, onde eu tenho essa detecção de ondas gravitacionais por um sistema binário de estrelas de nêutrons, quando eu tenho a fusão dessas duas estrelas, eu tenho aqui um ponto de interrogação pequenininho, porque eu não tenho certeza se o que foi formado aí foi uma estrela de nêutrons ou se foi um buraco negro. Então, isso daqui é, vamos dizer assim, um resumo do que já foi visto até agora. Já foi publicado um segundo evento de estrelas de nêutrons, mas eu não tentei colocar ele na mão aqui, porque as bolinhas são muito pequenas, não ia dar certo. Pessoal, alguém tem alguma pergunta até esse momento? Antônio, você pode me avisar se tiver alguma pergunta? Posso. Tem uma pergunta, do Luiz Longo. Luiz, você pode, abrir sua câmera e seu microfone e fazer a pergunta. Eu não estou. Eu também não ouvi. Luiz, você pode, se você tiver alguma dificuldade com o áudio. Eu gostaria. Eu tenho uma pergunta para saber se esse gap que a gente vê, que você mencionou, não pode ser também um efeito de sensibilidade. O gap. Alô? Pois não? Alô? Vocês me ouvem? Luiz, agora sim, eu não sei se você está com algum problema com a conexão. Se for, você pode Eu queria digitar. perguntar se esse gap que tem aí não pode ser também só um efeito da sensibilidade do LIGO. Ok, já escutamos sua pergunta, Luiz. Então, se você está perguntando a respeito desse pedaço que está em preto aqui na figura, entre aproximadamente 2 massas solares e 5 massas solares, certo? Aqui parece que não tem nada. Não tem nada mesmo? Em relação às estrelas de nêutrons, a gente tem um entendimento de como elas são, qual é a composição delas, então eu não espero ter estrelas de nêutrons com massas muito maiores do que aproximadamente 2 massas solares. Em princípio, porém, nada me impede de ter buracos negros, por exemplo, com uma massa tão baixa quanto esse aqui, que tem um ponto de interrogação. Existe certamente um efeito de seleção. Não basta esses objetos existirem no universo, mas eu tenho que ser capaz de detectar. Para o LIGO, é mais fácil detectar esses buracos negros mais pesados, porque por terem uma massa maior, o sinal fica mais forte. Então, em retrospecto, não é uma surpresa o fato do LIGO detectar esses buracos negros mais pesados. A surpresa foi o fato desses buracos negros mais pesados existirem. Mais alguma pergunta? Eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat. Ok, então, continuando. Eu quero falar agora de como é a forma da onda gravitacional detectada nesses sistemas binários compactos. Então, eu tenho aqui do lado esquerdo os dados originais da primeira detecção. Aqui do lado direito, eu tenho um esquema onde eu tenho essa fase inicial, os dois objetos do binário chegando mais perto, a fusão dos dois objetos e o bring down, que é o decaimento do sinal. Então, aqui com cores diferentes, em azul, em verde e em laranja. Então, a gente vê o sinal de verdade, bem parecido com o modelo, caso de livro-texto. Aqui embaixo, eu vejo a frequência versus o tempo, eu vejo que a frequência aumenta com o tempo,
que é o que eu também consigo ver aqui. À medida que os objetos estão chegando cada vez mais próximos, a frequência do meu sinal aumenta. Aliás, a frequência das ondas gravitacionais nessa fase é igual a 2 vezes a frequência orbital do sistema binário. Então, eu vou focar não somente, mas especialmente nessa fase do ring down aqui, que eu consigo descrever com teoria de perturbação. A parte do merger, eu preciso de simulações bastante pesadas de relatividade numérica para descrever, e essa parte inicial aqui, eu consigo descrever no formalismo pós-newtoniano, que é uma outra expansão perturbativa. Esse pedaço aqui do decaimento, do ring down, ele vai ser bem descrito pelo que a gente chama de modos quase normais do meu sistema, que eu vou explicar agora. Então, se eu penso em buracos negros e relatividade geral, eu posso fazer teoria de perturbação em relatividade geral, e aí os buracos negros vão se comportar basicamente como um sistema massa-mola. E eu explico o que eu quero dizer com isso. Se eu parto das equações de Einstein, no vácuo, eu posso escrever isso como R⁻⁻ igual a 0. Se não for no vácuo, eu vou ter que trabalhar com o que acontece com o conteúdo de matéria e energia também, isso é importante para estrelas de nêutrons. E se eu faço uma perturbação linear nessa equação aqui, como esse termo gera 0, eu tenho esta equação, isso daqui vai me dar uma equação de onda para um buraco negro com rotação, que é um buraco negro de Kerr, isso vai resultar na equação de Teukolsky. E eu tenho soluções dessa equação de onda que são basicamente como se fosse um oscilador amortecido. Eu vou ter uma frequência de oscilação bem definida e eu vou ter um decaimento exponencial bem definido também. Então, esses modos quase normais, eles vão ser soluções especiais dessa equação de onda, onde eu vou estar impondo as condições de contorno físicas adequadas. Eu quero que a minha onda seja outgoing no infinito e seja ingoing no horizonte. Então, eu quero a onda saindo no infinito e entrando no horizonte. E essas condições de contorno querem dizer o quê? Em primeiro lugar, que nada sai do horizonte do buraco negro. Em segundo lugar, que essas são oscilações livres do meu buraco negro. Eu não tenho uma onda ou uma força vindo do infinito forçando essas oscilações. Então, esse tipo de decaimento exponencial está aqui. Se eu fizer o gráfico em escala log do valor absoluto, a gente olha isso com uma lente de aumento, vê esse decaimento exponencial aqui linear na escala log e uma cauda no final, onde o sistema já perdeu muita energia e não consegue mais oscilar. Eu consigo fazer a definição de modos quase normais, tão técnica e tão matemática quanto vocês queiram, mas para os nossos propósitos aqui, isso são modos de oscilação amortecidos, e eles são amortecidos por quê? Porque eu perco energia indo para o infinito, eu perco energia caindo no horizonte. Eu vou ter um conjunto de infinitos modos, mas eles são contáveis. Isso sai da minha análise de perturbação linear, e o mais importante é que eles são característicos do meu buraco negro. Então, as condições iniciais da minha perturbação vão mudar a amplitude e vão mudar a fase dessa oscilação. Mas a frequência de oscilação e o tempo de decaimento vão ser característicos do meu objeto, não vão depender da minha perturbação inicial. E isso daí é uma característica que me ajuda a testar, por exemplo, o teorema No-Hair, que me diz que buracos negros são descritos por apenas 3 números, ou 3 cabelos, aqui na figurinha do Homer Simpson, que são a massa, a carga elétrica e o momento angular do buraco negro. Se eu estou falando de buracos negros astrofísicos, a carga elétrica não é realmente importante, porque qualquer carga elétrica vai ser neutralizada muito rapidamente. Então, esse teorema No-Hair diz que os buracos negros só têm esses 3
cabelos, mas tem várias coisas divertidas que a gente pode estudar também, certo? Aqui eu tenho um buraco negro que está, vamos dizer assim, usando uma peruca escalar, certo? Eu posso ter matéria em volta, eu posso ter um campo escalar, ou eu posso ter outras teorias de gravitação que prevêem outras cargas, certo? Mas se eu trabalho em relatividade geral, com buracos negros astrofísicos, eu estou preocupada só com a massa e o momento angular do meu buraco negro. Então, como eu posso testar o teorema Noether? Se eu tenho dois números que eu quero encontrar, que são massa e momento angular, e um modo quase normal, que eu posso escrever como um termo dessa somatória, tem aqui um número que me dá a frequência e outro número que me dá a escala do tempo de decaimento. Se eu consigo medir esses dois números, eu consigo obter esses dois números aqui. E já na primeira detecção de ondas gravitacionais, que foi GW 150914, detectado no ano de 2015, setembro, dia 14, foi possível determinar a frequência e o tempo de decaimento do modo quase normal fundamental, que é aquele que decai mais lentamente, após a fusão dos dois buracos negros. Então, esse gráfico aqui mostra os limites observacionais que foram encontrados para a frequência, tempo de decaimento. Daí eu me pergunto, e se eu detectar mais de um modo quase normal? Aí isso vai querer dizer que eu vou conseguir ter outro par de números que vai ter que concordar com a massa e o momento angular que eu determinei a partir do primeiro par. Se eu não tiver essa concordância, claro que dentro de incertezas observacionais e de medida, quer dizer que aquele buraco negro que eu medi, que é o resultado da fusão dos dois buracos negros do binário, não é perfeitamente descrito pela métrica de Kerr em relatividade geral. Ok. Então, deixa eu voltar aqui. Pessoal, alguma pergunta nesse momento? Ah, sim, uma pergunta do Maurício Calvão. Maurício, você pode abrir o seu microfone e vídeo, se quiser, para fazer a pergunta. Estão me ouvindo? Sim. Você mencionou, Cecília, na parte de perturbação linear, né, das equações de Einstein, que genericamente, na verdade isso faz parte da minha pergunta, se genericamente na aproximação linear, como acontece para um background de Minkowski, né, é o caso mais típico que a gente costuma apresentar, né, estudar, que aí com uma escolha de um conveniente calibre, a gente consegue chegar de fato a uma equação de onda com um D'Alembertiano dado pela métrica de fundo de Minkowski, nesse caso particular, né? No caso geral, ou seja, com uma métrica de fundo arbitrária, em cima da qual a gente está pegando a onda, né? Também continua possível se mostrar que a parte perturbada linearmente satisfaz uma equação de onda, com o D'Alembertiano sendo a métrica de fundo, dado pela métrica de fundo, é isso? Não sei se ficou claro a minha pergunta. Ficou claro. Ou tem alguma escolha de calibre que sempre permita conseguir isso? Sempre a gente tem que fazer algumas escolhas. A maneira usual de se mostrar essa equação de onda é mudando das coordenadas TR, θ e φ para a coordenada tartaruga. Coordenada tartaruga, vou chamar ela de x, e ela é função da coordenada radial r, e aí o que eu tenho é uma mudança de coordenadas. Quando r vai para infinito, x vai para infinito, e quando r vai para o horizonte do buraco negro, x vai para menos infinito. Então eu uso essa coordenada chamada tartaruga
para esticar o meu domínio de integração, indo de menos infinito a mais infinito. Nessa coordenada, eu consigo escrever uma equação de onda que é segunda ordem no tempo, segunda ordem no espaço, com um potencial efetivo, que é onde está toda a física do meu problema. Tá, então o operador dominante diferencial, de fato, não sei se você sabe, se ele seria um d'Alembertiano com a métrica de fundo correspondente. Não, como eu falei, é possível simplificar a equação de onda um pouco mais, de maneira que ela fica simplesmente, pelo menos no caso de um buraco negro de Schwarzschild, eu tenho uma equação de onda que é basicamente uma equação de Schrödinger, só que em T e nessa coordenada x, em vez do R, e com o potencial que tem a física do buraco negro. Então, eu tenho sim a assinatura da métrica, da mesma maneira que eu tinha em Minkowski, mas quando eu trabalho com o d'Alembertiano, como você estava dizendo, porque os elementos da métrica não são constantes, para o caso da métrica de buraco negro, como é na métrica de Minkowski, eu vou ter várias derivadas de primeira ordem que vão aparecendo aí, certo? Porque os termos da métrica não são constantes. Então, é mais proveitoso, em vez de escrever o d'Alembertiano com a métrica, mudar de variáveis e trabalhar nisso daí para trazer para a forma de uma equação de Schrödinger. Espero que tenha ficado mais claro agora. Tá, ok. Obrigado. Nada. Mais claro. Obrigado. Mais perguntas, Antônio? Sim, há uma pergunta do Gabriel Luz. Gabriel, por favor. Oi, vocês podem me ouvir? Sim. Pronto. Sobre essas condições de contorno das soluções, eu acho um pouco tranquilo de entender condições indo para o infinito, no caso, as perturbações sendo propagadas ao infinito, mas para mim é um pouco... Eu não consigo entender muito bem entrando no horizonte. E se você puder explicar um pouco melhor. Pois não. Se você olhar a estrutura causal do espaço-tempo do buraco negro, você vai ver que os cones de luz se entortam em direção ao horizonte, de maneira que quando eu passo o horizonte, nada volta de lá, certo? Eu não posso ter um sinal saindo de dentro do buraco negro, ultrapassando o horizonte e vindo para o exterior de novo. Então, essa condição de contorno de que a minha onda só pode entrar no horizonte e não pode sair do horizonte, está representando isso daí. Não, ok, tudo bem. Ok, tá bom, muito obrigado. Pois não, de nada. E temos uma pergunta também do Nelson Pinto, do CBPF. Pois não? Oi, Cecília, tudo bem? Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Não, eu acho que quando você falou forma de Schrödinger, você queria dizer Klein-Gordon, né? Schrödinger é derivada primeira no tempo, né? Você quer dizer Klein-Gordon, né? Imagina. É uma equação de onda, né? Derivada segunda e depois, né? Sim. Tá bom. Tá legal. Acho que foi só uma confusão. Tá bom. Klein-Gordon, né? Sim, sim. Tá legal. Ô Nelson, o que me confundiu aqui foi que se eu trabalho com a equação independente do tempo, aí eu fico na mesma forma da equação de Schrödinger, onde o meu alto valor, aqui no caso, vai ser um ômega ao quadrado por causa da derivada segunda no tempo. Mas então a equação independente do tempo tem a mesma forma da equação de Schrödinger independente do tempo. Mas muito obrigada pela correção. Inclusive, a equação de Klein-Gordon descreve perturbações escalares no meu espaço-tempo.
Ok, obrigado. É você. Bom, eu não vejo mais nenhuma pergunta, Cecília. Ok, então vamos continuando. Aqui está o meu grupo de pesquisa na UFABC. Nós temos um prédio bonito lá em Santo André, uns outros prédios bonitos em São Bernardo, no ABC Paulista. Eu estou, no momento, num relacionamento a longa distância com os meus alunos, que eu estou aqui em Maryland, tá um pouco longe. O nosso pós-doc, o Camilo, ele foi para a Universidade de Opava, na República Tcheca, mas ele continua trabalhando ativamente com a gente. Os meus alunos de doutorado são Luiz Felipe e a Yara. O aluno de mestrado, o Diego, defendeu a dissertação esse ano, então parabéns para o Diego. E os meus alunos de iniciação científica são o Vitor e a Alexandra. A Alexandra saiu do grupo porque ela achou que trabalhar com relatividade geral não era suficiente para ela e ela foi fazer matemática pura e, pelo que eu sei, ela está se dando muito bem na nova área de pesquisa. Então, agora eu gostaria de rapidamente dar uma visão geral de 3 projetos recentes do nosso grupo. Um deles, falando de espectroscopia de buracos negros, é a ideia de eu conseguir medir mais de um modo, desses modos quase normais, e aí eu tenho a possibilidade, por exemplo, de procurar os harmônicos superiores. O modo fundamental que a gente vê é o modo de quadrupolo, onde eu tenho os índices L, M e N 220. Se eu procuro modos que têm outras simetrias superiores ao do quadrupolo, modo de octopolo e assim vai, eu vou estar procurando modos com L e M superiores ao 2,2. E a gente tem algumas dificuldades para fazer isso. Aqui eu tenho de novo a frequência e o tempo de decaimento que foram medidos, e aqui eu tenho contornos dentro da incerteza de vários modos diferentes, e tem alguns que têm um overlap aqui. Então pode ser difícil eu conseguir determinar qual é o modo que eu estou vendo. Se eu olho para esses harmônicos superiores, eles vão ter amplitudes relativas diferentes, e esses modos superiores eles vão ser mais relevantes à medida que eu aumento a razão entre as massas do meu sistema binário. Se eu tenho um sistema binário com massas iguais, eu tenho uma simetria muito grande. Se eu começo a fazer essas massas cada vez mais diferentes, outros modos passam a ser mais relevantes. Só que quase todas as detecções que a gente já obteve, tirando aquela última que eu coloquei à mão no diagrama, elas são compatíveis com razão entre as massas unitária. Então, a gente não espera que esses modos aqui sejam tão relevantes. Eu posso procurar também pelos modos de quadrupolo superiores. Então, onde eu tinha antes o n igual a 0, que é o modo fundamental, eu posso procurar o n igual a 1, que é o primeiro modo excitado, que seria o próximo modo de quadrupolo. E pela simetria, eu posso esperar que modos de quadrupolo sejam excitados com amplitudes maiores. Então, aqui a gente vê essas amplitudes são maiores para esse modo superior, quando eu tenho razões entre as massas mais baixas, ou seja, sistemas com massas mais iguais. Teve uma medida inicial que acha que talvez a gente consegue ver alguma evidência desse segundo modo nos dados. E aqui eu tenho um exemplo para vocês do que seria o sinal completo. Então, aqui é o sinal completo, mas pós-fusão dos 2 buracos negros. O sinal em verde é o melhor fit que eu tenho para o modo fundamental. O sinal em vermelho é o melhor fit que eu tenho para o primeiro modo excitado do quadrupolo. E esse sinal em azul escuro é o melhor fit que eu tenho para o harmônico superior mais relevante, que é o 330. Aqui nesse gráfico de baixo eu mostro a curva do ruído do detetor em função da frequência, então eu consigo detectar o que está acima do ruído. Eu tenho a curva
do detetor na primeira tomada de dados, eu tenho a curva esperada quando o detetor chegar na sensibilidade máxima de projeto que ele deve ter, e a gente vê aqui, em uma certa normalização, a amplitude do sinal em função da frequência para o modo fundamental, de novo em verde, o primeiro modo excitado em vermelho, e o modo harmônico superior mais relevante em azul. A área entre essas curvas do sinal e a curva do ruído do detetor é aproximadamente a razão sinal-ruído que eu vou ter. Quanto maior a razão sinal-ruído, maior a minha chance de detectar esse sinal. Agora, eu posso pensar numa outra possibilidade. E se em vez de eu estar detectando buracos negros, vamos supor que a natureza tenha outros planos. Parecem buracos negros. Concordam muito com a teoria da relatividade geral. Mas pode ser que, se eu conseguisse olhar com muita atenção, não sejam buracos negros exatamente. Então, eu tenho essa noção de buracos negros não singulares, de objetos compactos exóticos, de alternativas a buracos negros. E eu tenho, não é só um exercício de criatividade, mas eu tenho uma motivação para pensar nessas alternativas. A gente sabe que gravitação quântica, que é uma teoria que nós ainda não temos, tem problemas para descrever buracos negros. Então, é possível que o buraco negro físico, real, não seja exatamente o buraco negro clássico que eu encontro da solução das equações de Einstein. E daí eu vou ter alguma diferença. Então, apesar de, por exemplo, a gente já ter até a foto do buraco negro, pode ser que, se eu olhar de perto, tenha algumas pequenas diferenças. Então, modelos alternativos são interessantes. A gente pode ver aqui nesse cartunzinho, tem vários modelos alternativos diferentes. Eu adoro esse cartoon. E tem não só esses que estão aí, mas, por exemplo, eu já trabalhei com um modelo alternativo chamado Gravastar, que nem está na figurinha, certo? Então, a gente tem vários modelos diferentes, com propriedades diferentes, mas numa formulação independente de modelo, o que eu vou ter é que, para o caso do buraco negro, naquela coordenada tartaruga que eu mencionei antes, para responder uma pergunta, eu tenho o meu potencial efetivo, essa barreira de potencial vai a zero no infinito, vai a zero no horizonte. Eu tenho aqui a condição de contorno, que sai no infinito e que entra no horizonte. Mas se eu tenho um objeto que não tem um horizonte de eventos, o que eu vou ter é a mesma barreira de potencial, mas eu vou ter uma barreira centrífuga. Porque eu tenho o meu potencial diverge com uma potência de R. Então, eu sempre vou ter esse pedaço aqui que diverge. Então, o que a gente vai ter são, quando eu tenho o espalhamento da onda nessa barreira de potencial, em vez dela passar aqui e ela cair no horizonte, essa onda vai ficar aqui, ela vai bater nessa barreira, voltar, passar de volta, e eu vou ter um sinal posterior. Eu vou ter algo parecido com essa figura aqui, onde eu tenho o primeiro decaimento, que a gente esperava ver, e eu vou ter sinais aparecendo depois, que vão vir dessas repetidas reflexões nessa barreira aqui. E tem uma certa controvérsia observacional de gente que analisou os dados e disse que viu esses ecos no sinal, e gente que analisou a análise e disse que não estava certo, e quem analisou a análise da análise e disse que estava certo. Então tem uma pequena controvérsia, isso obviamente não é muito padrão, certo? A análise do LIGO não procura por esses ecos do sinal gravitacional, mas eu acho que tem perguntas interessantes a serem feitas aí. Por exemplo, se eu adicionar rotação
eu posso ter uma instabilidade, que é chamada instabilidade da ergorregião, que é parente, vamos dizer assim, da superradiância dos buracos negros. E se eu olhar o que acontece deixando uma pequena partícula cair no meu buraco negro, que tem, desculpa, meu buraco negro não, no meu objeto compacto exótico, que não é um buraco negro. Se eu deixar esse objeto ter rotação e deixar uma partícula cair na direção da rotação do buraco negro, ou na direção contrária da rotação do buraco negro, o que acontece é que esses ecos vão ser diferentes. Esses ecos vão depender das minhas condições iniciais, inclusive as frequências deles vão depender. Então, como a gente falou antes, que os modos quase normais são característicos do meu objeto, nesses ecos, eu tenho, além do ingrediente que é característico do objeto, eu também tenho uma dependência da minha condição inicial, da minha perturbação inicial. Ok, então agora para finalizar, eu gostaria de falar de um modelo analítico que é interessante, pode ser interessante para os alunos também que estão estudando relatividade geral. O Schwarzschild não só encontrou a métrica exterior, que é a que a gente usa para descrever o buraco negro de Schwarzschild, mas também a métrica interior, que descreve uma estrela de densidade uniforme. E isso tem uma solução analítica. Aqui eu tenho a pressão da minha estrela, eu tenho a métrica dada também analiticamente, e esse modelo, que é um toy model, porque nenhuma estrela tem uma densidade perfeitamente uniforme e que depois cai a zero no exterior, esse modelo foi muito estudado para se verificar qual é a estabilidade em relação a oscilações radiais. E se eu quero pedir, que é uma suposição bastante razoável, que a pressão seja sempre positiva e finita dentro dessa estrela, eu chego à conclusão de que o raio da estrela não pode ser menor do que 9/8 do raio de Schwarzschild, que é 2 vezes a massa. E isso eu vejo aqui nesse gráfico, onde eu estou mostrando. Esse é o coeficiente adiabático de uma perturbação na estrela que está oscilando radialmente. E esse é o coeficiente adiabático crítico para eu ter estabilidade. Então, quando esse coeficiente diverge e vai para infinito, a minha estrela é instável à perturbação radial. Então, isso daqui é função do raio da estrela, ou da compacidade da estrela, e a gente sabe que isso daqui diverge, a estrela fica instável quando o raio dividido pelo raio de Schwarzschild é igual a 9/8. Então, isso já era conhecido, a gente tem aqui trabalhos da década de 60, do Chandrasekhar, mostrando isso daí. Só que, se eu tento fazer a minha estrela ser mais compacta do que esse limite, que é chamado limite de Burdal, eu vou ter ainda uma solução analítica que vai ter uma pressão negativa dentro da estrela, uma divergência na pressão positiva, e daí indo para zero na superfície. Então aqui eu tenho vários modelos diferentes, todos normalizados pelo raio, cada um mais compacto do que o outro, onde eu passo a ter cada vez mais essa contribuição da pressão negativa. E quando eu faço essa análise da estabilidade, o que eu vejo é que esse parâmetro aqui, que quando divergia, me dizia que a estrela era instável, ele volta e essa estrela passa a ser estável de novo. Então, isso é um modelo, um toy model bastante simplificado, que pode me fazer um objeto ser tão compacto quanto um buraco negro, mas não é um buraco negro, porque ele não tem horizonte, não tem singularidade, e ele tem um conteúdo de matéria e energia. Agora, uma outra maneira de testar a existência desses objetos, além de olhar
para os testes da relatividade geral usando o rain-down, usando o decaimento depois da fusão do sistema binário, eu posso olhar para o que acontece antes da fusão, quando eu tenho o sistema binário se aproximando. E aí o que eu vou ter é que a deformação por forças de maré vai ser importante. A gente entende como as marés funcionam na Terra, e quando eu tenho um sistema binário, por exemplo, de estrelas de nêutrons, à medida que elas se aproximam cada vez mais, elas vão se deformar devido à força de maré de uma na outra. Agora, o parâmetro que a gente chama de lambda, que descreve a deformação por força de maré, é 0 para buracos negros, mas não é 0 para estrelas ou para qualquer modelo alternativo, por mais compacto que ele seja. Então, isso quer dizer que eu vou ter uma diferença na forma de onda que eu vou observar, porque eu tenho uma dissipação a mais de energia, não só da emissão de ondas gravitacionais, mas dessa deformação por forças de maré. Então, se eu pegar essa estrela ultracompacta que eu estava estudando, eu posso calcular esse parâmetro da deformação por forças de maré dessa estrela. Isso aqui é como ele se comporta, e vocês vejam que ele vai para 0 no limite de um buraco negro, mas eu não posso chegar nesse limite, então sempre vai ser um pouco maior do que 0. E aqui, por comparação, eu tenho valores para diferentes equações de estado de estrelas de nêutrons. E esse parâmetro de deformação por força de maré é um parâmetro que a gente começa a colocar vínculos com as observações do LIGO. Ok, então, aqui são as minhas conclusões. A gente começou um pouquinho atrasado e teve um período aí no começo para tudo se acertar, mas eu não quero avançar muito no tempo. Então, eu vou deixar as minhas conclusões aí com vocês, certo? Só dizendo que é um momento muito interessante para trabalhar com ondas gravitacionais, tem muita coisa nova acontecendo, vai ter detecções e surpresas que nós não estávamos esperando, mas quando eu quiser fazer afirmações baseadas nos dados, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pode afirmar dentro das incertezas das detecções que já foram feitas. Futuramente, nós vamos ter detectores de terceira geração no solo, com uma precisão muito maior, e nós vamos ter também o detector no espaço, LISA, que está previsto para 2034, vai trabalhar numa outra banda de frequências, vai conseguir ver colisões de buracos negros supermassivos. Enfim, para os estudantes, eu acho que é um momento muito interessante para começar a trabalhar com ondas gravitacionais. Muito obrigada, pessoal. Bom, eu convido a todos a abrir o microfone para agradecer a Cecília. Então, muito legal. Bom, agora eu peço para todos voltarem no modo mudo e passar para a sessão de discussão. Já há duas perguntas que foram colocadas durante a apresentação. A primeira delas é do Jorge Matsas. Jorge, eu pediria para você, se possível, abrir seu áudio e sua câmera para fazer a pergunta. Então, olá a todos, obrigado por essa iniciativa, Antônio. Minha pergunta são, basicamente, eu acho que eu posso decompor em duas, para Cecília. Oi, Cecília, obrigado, muito claro seu seminário. Eu gostei muito, você sempre dá seminários muito bons. Muito obrigada. As minhas duas perguntas têm a ver com o seguinte: eu acho que houve um certo salto entre quando você falava sobre observação de modos de ordem superior, de modos normais, com quando você fala sobre usar as ferramentas que nós temos hoje para detectar, por exemplo, efeitos de gravitação quântica. Então, a primeira pergunta é a seguinte: em geral, a gravitação quântica, a escala típica dela é a escala de Planck. Tudo bem, você pode levantar um pouquinho para a TeV, porque se houvesse dimensões extras que foram desfavorecidas pela LHC. Uhum. E, por outro lado, os buracos negros que nós observamos com LIGO e com o Virgo, enfim, com o que nós temos hoje, são macroscópicos. Sim. Né?
Então, eu acho difícil entender como que é possível você conseguir implementar uma escala de Planck numa mudança, fazer com que a métrica de Schwarzschild ou de Kerr seja influenciada por uma escala de Planck e isso ainda poder ser observado com as ferramentas atuais ou, sei lá, com o que nós vamos ter no futuro, tipo LIGO. Você podia comentar alguma coisa? Se é, digamos, um exercício de que, em princípio, seria possível observar, mas que não é observável? Você pode comentar alguma coisa a respeito? Pois não. Você tem toda a razão sobre a escala da gravitação quântica, é a escala de Planck. Os buracos negros do LIGO, certamente, estão muito longe da escala de Planck, certo? São objetos bastante grandes e bastante macroscópicos. A ideia aqui seria tentar verificar se existe alguma assinatura da gravitação quântica quando eu me aproximo do horizonte do buraco negro. Mas isso significaria se aproximar na ordem da escala de Planck. E o LIGO não tem o LIGO não consegue ver frequências tão altas. Com certeza, eu explico melhor. A ideia seria, imagine que a natureza escolhe, em vez de colapsar a estrela e formar um buraco negro, entra algum efeito de gravitação quântica quanto a superfície da estrela se aproxima de onde estaria o horizonte do buraco negro, e essa aproximação, aí sim, é da ordem da escala de Planck, certo? Então, hipoteticamente, o que eu vejo como um buraco negro poderia ser, de novo, hipoteticamente, um objeto com uma superfície sem horizonte de eventos, mas cuja superfície estivesse da ordem da escala de Planck acima do horizonte de eventos do buraco negro. Certo? E você acha que isso é observável pelo LIGO? O LIGO, a princípio, não veria a menor diferença entre esse objeto hipotético e um buraco negro de verdade. Quando eu tenho o in-spiral, eu estou usando a aproximação pós-newtoniana, são 2 pontos. Não faz diferença qual que é a estrutura deles. Exato. Quando eu tenho o merger, bom, eu não sei dizer o que acontece quando eu tenho o merger, porque eu preciso de relatividade numérica. Quando eu tenho o ring down, o decaimento exponencial do ring down seria igualzinho ao do buraco negro, mas por eu ter esta superfície e uma estrutura interna, ao invés de ter buraco negro com horizonte de eventos, onde tudo cai e não volta, eu tenho aquele potencial com um poço. Por ter esse poço, o ring down inicial é igual, mas eu vou ter essa onda indo e voltando nesse poço e produzindo os sinais dos ecos que eu vou ver depois. Então, essa é uma ideia bastante inteligente, não é minha, certo? De como eu poderia ter um sinal detectável pelo LIGO que me dá uma indicação de que esse objeto não tinha um horizonte de eventos. Ele tinha uma estrutura interna. Mas isso a gente já pode ver se quando você checa ou cruza os sinais com um sinal eletromagnético. Certo? No momento que você vê coisas se fundindo e sem contrapartida eletromagnética, aquilo é um buraco negro. Não tem como dizer que você tem uma estrela super compacta com um raio muito, muito próximo do raio do horizonte de eventos. Existe sempre a possibilidade de dar características exóticas para a matéria dessa estrela, de maneira que essa fusão não brilhe, certo? Ou de maneira que, se eu tivesse um disco de acreção, essa matéria caindo nessa estrela não brilhe. Lógico, são soluções que dependem de ingredientes exóticos, perfeitamente. Mas a ideia é que esse ponto da forma do potencial, meio que eu não consigo escapar disso daí. Eu vou ter diferentes parâmetros que vão me dizer qual que é a amplitude desses ecos gravitacionais e quanto tempo eu tenho que esperar para ver esses ecos gravitacionais,
Mas se eu não tenho um horizonte, eles deveriam estar lá. Tá bom. Obrigado, viu, Cecília? Obrigada pela pergunta. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Jorge. Antes de passar a palavra para o Maurício, alguém gostaria de fazer um comentário sobre essa discussão? É o Luiz. Uhum. Luiz, você pode abrir o seu microfone e a câmera, se quiser. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Eu queria comentar sobre o que o Matsas colocou. Eu acho que ele estava preocupado com a escala de energia desse sinal, né? Porque isso que seria detectado pelo LIGO. Porque ele está falando que as correções seriam de ordem da escala de Planck. O que acontece é que a escala de Planck que aparece no problema, ela vai te dar o tamanho da cavidade acústica que você tem no problema. Então, isso só te dá o tempo de viagem da onda para ir, ser refletida e voltar. Ela não diz, a escala da correção na métrica não diz o quanto que vai ser refletido pelo objeto. Isso é uma outra característica, que é a refletividade do objeto, que você tem que ter uma prescrição a mais para saber quanto que ele vai refletir. E essa refletividade também pode depender do espectro que você trabalha, se é em onda gravitacional ou se é em onda eletromagnética. Então, isso poderia explicar as duas preocupações que o Matsas colocou. Bom, Luiz. obrigado, Luiz, pelo comentário. Cecília, alguma coisa a comentar sobre isso? Não, acho que podemos passar para as próximas perguntas. Então, em seguida, o Maurício Calvão fez uma pergunta. Maurício, se você quiser ligar o seu Já estou com áudio ele e vídeo. ligado. Me escuta, Cecília? Oi. Eu queria agradecer também a sua apresentação, foi muito didática, e gostaria de perguntar o seguinte: quando o experimento, né, a observação do Einstein Event Horizon, né, apresentou bastante sensacionalmente aquela foto em que indicava a detecção, né, a observação mais ou menos direta de um buraco negro, né? Eu acho que com essa exposição que você fez, né, com essa chamar a atenção para a existência desses ecos, me parece uma coisa razoavelmente mais limpa, pelo menos para mim, que sou mais teórico, né? Quanto, de fato, a estabelecer a existência de buracos negros. Porque aí, acho que, inclusive, fazendo uma ponte com, talvez, essa discussão que o Matsas colocou, e os comentários do Mickey, independente de ser por efeitos de gravitação quântica ou não, isso aí eu acho que é um jeito de se vender o peixe para que fique mais assim, sério, né? Quando a gente fala alguma coisa que viria de correções de gravitação quântica. Mas quaisquer que sejam os efeitos, se houver esses objetos exóticos, né? Não o colapso ou a dinâmica de uma teoria, eventualmente não a relatividade geral, ela permita a existência de objetos compactos, mesmo que não depois na forma de buracos negros da relatividade geral. Se eu entendi a sua exposição, a existência, tipicamente haveria a existência desses ecos, né? E isso é algo que, em tese, seja de origem de gravitação quântica ou outra, poderia, com suficiente precisão, né, ser observado, e isso sim é que seria um sinal, me parece, mais limpo, né, de fato, a menos de muita rebuscar a coisa, tentar contornar para outras saídas para continuar querendo dizer que existe ou não um buraco negro. Isso é que seria um sinal mais limpo, né? Não sei se você concorda, mas eu queria talvez aproveitar também para lhe pedir para fazer alguns comentários, algo um pouco diferente, uma segunda pergunta, desculpa,
sobre... eu sei que tem teorias alternativas de gravitação que levam a modos de polarização adicionais além do modo mais e modo cruz da relatividade geral, né? Por exemplo, o modo breeding, né, em que expande igualmente nas duas direções perpendiculares. Então, para esse tipo de teorias, você desconhece algo, se já foi investigado, qual o efeito que isso poderia ter, se é que teria algum, para os modos quase normais? Desculpa. Okay. Então, várias perguntas. Vamos lá. Foram duas, talvez, né? Eu posso dizer aqui. Em relação à foto do buraco negro, da colaboração do EHT, o Event Horizon Telescope, você tem razão de que, para nós, teóricos, eu me incluo aí, é uma coisa muito complicada que eles estão fazendo, porque depende muito da modelagem do plasma e que está em volta do buraco negro nesse disco de acreção. Então, eles têm modelos de disco, modelos de acreção muito complicados com campos magnéticos também. Então, tanto que a famosa foto, nos permite determinar a massa do buraco negro, com alguma incerteza, mas eles não têm precisão suficiente para determinar o spin do buraco negro ainda, por exemplo. E a gente sabe que aonde está a posição do horizonte de eventos do buraco negro de Kerr depende do spin também, não só da massa. Mas eles não têm precisão suficiente para isso. Então, a colaboração do EHT ainda não tem, mas vai melhorar no futuro, a precisão suficiente para fazer testes da relatividade geral. Foi uma coisa fenomenal que eles conseguiram fazer, mas é muito difícil, é uma análise de dados muito difícil, onde eles têm que pegar dados por mais tempo e têm que melhorar a precisão do tratamento desses dados. Em relação aos ecos, a gente está cada vez mais testando a relatividade geral e diminuindo o espaço de parâmetros para correções e para teorias alternativas. Então, cada vez a gente mostra de novo que Einstein estava certo, mas agora a gente está quantificando essa precisão, tá? Então, a não detecção dos ecos vai diminuir o espaço de parâmetros para esses objetos compactos exóticos. Mas a prova realmente seria na detecção dos ecos, daí eu digo, opa, aí tem coisa, certo? A não detecção dos ecos só vai me dando cada vez mais um teste da teoria da relatividade geral, mas eu sempre eu testo até um certo ponto. E mais um pouco, e mais um pouco, tá? Em relação a teorias alternativas que têm outros modos, outras polarizações das ondas gravitacionais, um design, por exemplo, como o do detector Mario-Chamber, que é esférico, consegue medir a polarização da onda. Os estudos de polarização da onda gravitacional com o LIGO ainda são bastante iniciais devido à precisão dos dados e ao ruído do detector. Quando eu tenho modelos alternativos ou teorias de gravitação alternativas que vão ter outras soluções, certo? Eu vou ter modificações no valor dos modos quase normais, nesses que são característicos do buraco negro. Então, se eu tenho uma teoria diferente, eu vou ter um buraco negro diferente, vamos dizer assim, e eu vou ter modos quase normais com valores diferentes, mas eu acho que ainda dentro da precisão que a gente tem, eu sempre posso voltar na minha teoria alternativa, mudar um pouco os parâmetros e dizer, opa, está dentro do observado. Então, como eu falei, a gente vai começar a colocar vínculos cada vez melhores
E fica aqui um comentário para os estudantes também. Essa é a hora para os estudantes de física teórica voltarem atrás e dizerem: opa, eu preciso aprender análise de dados, eu preciso aprender tratamento estatístico. Porque se eu quero fazer alguma inferência, se eu quero colocar alguma conclusão a respeito do que eu consigo limitar, eu tenho que entender os dados. Ok. Muito obrigado. Valeu, parabéns de novo. Obrigada. A próxima pergunta é do Sérgio Duarte. Sérgio, por favor, você pode ligar o seu áudio e vídeo, se quiser. Vídeo e o áudio já está ligado. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Cecília, eu sou Sérgio Duarte, do CBPF. E a gente já teve alguns seminários juntos, e eu sempre agradeço desde já, antecipadamente, a sua apresentação, que são sempre, como alguém já comentou, muito claras e muito bem colocadas. E o foco do seu trabalho aqui é de pulsares não, desculpe, de buracos negros, né? E objetos, digamos, exóticos. Mas eu tenho um objeto simples, comum, que é o nosso pulsar convencional, tá certo? Que pode ter deformações, e essas deformações podem levar à emissão de onda gravitacional por um pulsar isolado. Eu gostaria de saber de vocês, é claro, como é que seria a observação desse tipo de objeto e dessa onda gravitacional, que seria possivelmente um pulso, né? Em algum tempo, em algum momento, detectado, não sei se por observatório do tipo LIGO ou do tipo mesmo Mário-Schoenberg. Podia comentar? Claro. Então, a pergunta é sobre pulsares isolados. Eu só vou fazer um comentário. O pulsar isolado não é um objeto tão simples assim. Eu costumo... Não, claro que não é. Falando que buracos negros são simples. Estrelas de nêutrons... Porque o buraco negro é um objeto matemático. Eu tenho tudo ali. Uma estrela de nêutrons, eu tenho que começar a tentar descrever o que acontece com a matéria de verdade, numa situação muito extrema. Então, eu também tenho bastante interesse em estrelas de nêutrons. E quando a gente pensa na detecção de ondas gravitacionais por pulsares isolados, que era um dos tipos de evento listados ali na listinha que não foi detectado ainda. A gente tem duas vantagens. Em primeiro lugar, a gente tem uma vantagem de saber exatamente como que esse sinal vai se parecer. Porque o que eu tenho é que o pulsar, para quem não sabe, é uma estrela de nêutrons em rotação, e eu posso ter o sinal do pulsar que eu vejo da Terra. Como eu vejo o sinal do pulsar, essa ideia de farol, né? Porque o sinal do que passa com a rotação dele, eu vejo esse sinal o tempo todo. Eu sei exatamente e com muita precisão qual que é a frequência de rotação do meu pulsar. Isto. Se o meu pulsar for deformado, se ele for exatamente esférico, ele não vai ter... Não, aí não vai ter. Se ele tiver uma pequena deformação que dá para ele muito de quadrupolo variável, então essa é a ideia do pulsar, que não é exatamente esférico, mas vamos dizer que é uma estrela que tem uma montanha. Vamos, no momento, visualizar isso como o planetinha do Pequeno Príncipe, que tem um vulcãozinho ali. Tá bom. Isso daí está girando, tem essa deformação que me dá um momento de quadrupolo, que é variável por causa da rotação. Eu sei exatamente qual que é a frequência de rotação desse pulsar, então eu sei que eu vou ver um sinal de onda gravitacional monocromático, ou seja, com uma frequência só, bem determinada, exatamente igual a 2 vezes a frequência de rotação do pulsar. Então, o LIGO, faz muito tempo já, começou a tentar procurar esse sinal, porque seria um sinal contínuo. Suponha que não esteja acontecendo nada na estrela de nêutrons, mas ela não é exatamente esférica, por quê? Porque ela deveria ser exatamente esférica, certo? Ainda mais que está girando, se está girando, eu posso ter uma deformação devido à rotação, uma matéria nos polos, certo? Então,
o LIGO chegou a procurar esse tipo de sinal com a frequência, que a gente sabe qual tem que ser, para alguns pulsares que são conhecidos, que são mais próximos da Terra, certo? E o que isso fez foi colocar, até o momento, limites superiores aonde tem que estar esse sinal, certo? Então, ele não pode ser mais do que isso, ele não pode ser mais do que isso, ele não pode ser mais do que isso. E o que isso está fazendo também é ajudando a gente a entender que tipo de deformação eu consigo suportar na minha estrela de nêutrons, que tem aí de aproximadamente 1,4 massas solares, o seu raio de aproximadamente 12 quilômetros, e eu acho que os limites atuais são que qualquer montanha na minha estrela de nêutrons, lembra que eu estava imaginando ela que nem o planetinha do Pequeno Príncipe? A minha montanha não pode ter uma altura maior do que 1 milímetro. Porque se a minha montanha fosse maior do que 1 milímetro, eu já estava detectando ondas gravitacionais com essa frequência que eu estou procurando. Então, apesar desse tipo de sinal ainda não ter sido detectado, eu sei procurar por ele, eu sei com o que ele parece, e a não detecção desse sinal me ajuda a entender mais sobre as propriedades das estrelas de nêutrons. Agora, mais uma só pergunta para o... Essa não é bem para a Cecília, é para o Antônio. Se a gravação do seu seminário ficou, porque eu tive instabilidade na conexão e muita coisa eu perdi. E, de repente... Antônio. Então, essa está sendo vamos dizer assim, um teste, né, para saber se a gravação vai ficar boa o suficiente, mas se a gravação estiver bem feita e clara, eu vou disponibilizar no YouTube. Muito bom. Tá? Muito obrigado a todos. Nada. Tem mais uma pergunta da Isabela Santiago. Isabela, por favor, se você puder ligar o áudio e o vídeo. Vocês me ouvem? Sim. Talvez você já tenha respondido essa pergunta, mas eu não sei se entendi. No contexto de teorias de gravitação modificadas, você poderia fazer sumir esses ecos ou fazer aparecer eles por um buraco negro? Quer dizer... bom, essa é uma primeira pergunta, na verdade. E uma segunda pergunta geralmente o pessoal fala em testar teoria modificada, onda gravitacional, pensando na modificação que ela sofre ao se propagar e medindo distância de luminosidade da onda gravitacional. Mas você não teria efeitos que vêm da própria geração da onda? Efeitos locais? Não sei se ficou claro. Ok. Então, a segunda pergunta é tempo de propagação, e a primeira pergunta é se teorias modificadas poderiam fazer buracos negros terem ecos ou objetos exóticos não terem ecos. Sim. Ok. São ótimas perguntas. E, do meu entendimento, a resposta para a primeira pergunta é não. Porque se eu tenho um buraco negro, mesmo que seja em uma outra teoria, o horizonte de eventos do buraco negro, dividindo o espaço-tempo causalmente. A parte que eu tenho acesso e a parte que eu não tenho acesso. Então, se eu passo do horizonte de eventos do buraco negro, mesmo que seja um buraco negro modificado numa outra teoria, esse sinal não volta para causar esses ecos. Por outro lado, se eu tenho um objeto do tipo não um buraco negro, que tem uma superfície, tem uma estrutura interna, me parece bastante genérico que eu vou ter essa cavidade no potencial, onde eu tenho essa reflexão dos modos lá dentro que podem gerar os ecos que estão saindo. Essa resposta, porém, eu não vou dizer
que eu tenho total segurança. Eu sei de um modelo que foi estudado que não apresenta esses ecos. E eu participei de uma intensa troca de e-mails na semana passada, exatamente para tentar entender por que esse objeto não apresenta ecos e se isso é verdade ou não. Isso ainda seria dentro de relatividade geral. Então, a segunda parte da pergunta, eu vou dizer, eu acho que não dá para ter um objeto exótico sem os ecos, desde que ele seja compacto o suficiente, certo? Se ele for só um pouco mais compacto do que uma estrela menor, em vez de eu ter o potencial que faz assim e tem essa cavidade, certo? Eu vou ter um potencial que só sobe e não faz a cavidade só porque ele não era compacto o suficiente. Então, isso é um jeito de eu ter um objeto exótico que não tem ecos. Basta ele não ser compacto o suficiente. Se ele for compacto o suficiente, vamos dizer que está em aberto. Mas, ao que tudo indica, deveria... Na segunda pergunta, a respeito de testes de teoria, pensando em teorias modificadas que mudam a velocidade de propagação da onda gravitacional da fonte, que é a gente... Desculpe te interromper. Talvez eu não tenha sido clara. Essa outra parte da pergunta, nessa outra parte da pergunta, eu me referia a testes de gravitação modificada através da medição de distância de luminosidade gravitacional. Mesmo que as teorias não mudem a velocidade de propagação. Se nesses testes, além de considerar essa modificação introduzida pela teoria modificada na propagação, eu também não deveria levar em conta modificações da própria geração da onda, lá perto. Eu acho que isso é um ponto super importante, porque talvez você tenha ouvido falar que quando teve a detecção do sinal do primeiro evento de fusão de duas estrelas de nêutrons, a gente detectou o sinal em ondas gravitacionais e a gente detectou o sinal em raios gama, certo? Um gamma ray burst, e a diferença entre eles é menos de 2 segundos. E teve dúzias de artigos publicados a respeito dessa diferença de 2 segundos. Essa diferença pode ser devido a um efeito na propagação, certo? Porque se eu quero comparar com a velocidade da luz, nada como comparar com algo que é luz, certo? E um gamma ray burst é raio gama, é luz, é radiação eletromagnética. Mas eu tenho algumas incertezas aí. Qual é o exato momento em que esse gamma ray burst é gerado? Ele é gerado quando eu tenho a fusão? Ele é gerado um pouco depois? Eu não sei. E eu também tenho o ponto de que a radiação eletromagnética, a luz também não se propaga com a velocidade da luz o tempo todo, se não for vácuo. E em volta das duas estrelas de nêutrons, eu tenho matéria que foi ejetada durante a fusão, sim? E essa matéria é o que brilha, que é o que me dá o sinal luminoso, mas a luz, o gamma ray burst, tem que passar por esse meio denso e se propagar até a gente. Então, como você está falando, efeitos locais são extremamente importantes, porque eu posso ter um efeito lá, localmente, por causa do ambiente ou por causa da deformação dessa solução, como eu também posso ter um efeito de longa distância de propagação. Então, certamente, as duas coisas têm que ser consideradas quando eu quiser comparar com um caso real. Obrigada. Obrigada a você. Bom, eu não vejo mais nenhuma pergunta no chat, tem vários agradecimentos, e como eu não vejo mais nenhuma pergunta, eu queria que nós abríssemos os microfones mais uma vez para agradecer a Cecília e todo o tempo que ela dedicou a essa discussão. Então...
Bom, então só um aviso geral, é que daqui a 15 dias nós teremos a segunda apresentação, que será dada pelo professor Jorge Matzes, e não será na quinta, porque é o feriado de Corpus Christi, será na quarta, excepcionalmente, dessa vez. Tá? Então, até breve, fiquem bem, e a gente se encontra mais uma vez. Proponho agradecemos também ao Antônio pela excelente iniciativa, uma salva de palmas para ele. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau. Até logo.